Olá! Neste vídeo iremos falar sobre o conto de Clarice Lispector, Os Desastres de Sofia, presentes no livro Felicidade Clandestina, de 1971. Bom, não é segredo para ninguém que Clarice Lispector foi uma das grandes escritoras da história brasileira e que mais foi marcante, mesmo não sendo de fato uma escritora brasileira. E bem, Felicidade Clandestina foi publicada em 1971, quando a autora tinha 51 anos, ou seja, 6 anos antes da sua morte. E este livro é uma coletânea de vários contos que ela escreveu ao longo de sua autodescoberta como pessoa. E com o conto Os Desastres de Sofia não é diferente. Somos apresentados a uma personagem que está descobrindo sua relação consigo mesma e sua relação com seu professor, a quem ela não consegue não se sentir atraída. Sua grande questão é que seu amor não se trata de um amor romântico, como ela mesma faz questão de descrever. A autora também traz uma clara alusão com o nome de Sofia e do professor, sendo Sofia, no grego, sabedoria, que traz assim o questionamento do que seria a verdadeira sabedoria contra a sabedoria que, teoricamente, deveria ser ensinada pelo personagem do professor. Bom, com o desenvolvimento da história, somos levados até Sofia, que se apresenta uma garota um tanto difícil por estar em seu processo de autodescoberta. Ao se ver atraída por seu professor, ela resolve transformar sua vida em um verdadeiro inferno, atrapalhando suas aulas até que seu professor perca a paciência e, mesmo assim, conseguindo manipulá-lo constantemente. Ao longo da história, somos apresentados a ela como uma personagem difícil, mas com o desenvolvimento da própria, podemos perceber que seu comportamento complicado para com o professor é apenas um reflexo da vontade que ela tem de fazer com que ele não seja capaz de amá-la como ela o ama. Olá, eu me chamo Nathane Coelho e eu vou falar sobre o conto Os Desastres de Sofia. Ele se baseia em uma lembrança da autora de quando ela tinha 9 anos de idade com o seu professor. Após ela ter ouvido a notícia do seu falecimento, ela recorda os tempos de escola com ele. Esse professor ele era novo na escola e ela sentiu uma paixão por ele, né? Eu falo paixão entre aspas porque é mais uma admiração que ela sentia por ele. E que a todo custo ela queria, é legal destacar, né, que tem uma cena de que esse professor ele tá dando aula e ela toma a frente da aula, tudo para poder tirar a atenção dele de alguma forma. E é engraçado perceber nessa relação entre o professor e o aluno hoje em dia, que, né, hoje o professor ele é taxado motivo de piada, né, para o aluno. Os alunos não tratam com respeito nenhum, não prestam atenção em suas aulas, não querem nem saber, né? O professor tá lá dando a aula dele, o aluno tá no celular, tá jogando, tá conversando. E o professor pede, né? O aluno discute com ele e não quer nem saber, né? E é legal também, né, que o livro ele tá em primeira pessoa e pode-se perceber que ao decorrer do livro, a autora, ela retrata esse livro como uma saudade, uma forma de saudade que ela sente desse professor, porque no decorrer do livro inteiro, há uma conexão entre ambos, há uma conexão de admiração, não de paixão, de amor, não como amor platônico, porque, né, desde o começo, o livro descreve o professor como corpulento, silencioso, corcunda. E é legal, né, destacar isso que, né, hoje em dia também o professor entra na sala e já querem ver a beleza, para dar atenção. E naquela época não era nada disso, né? Isso que é mais engraçado de se relatar. Eu separei alguns trechos do conto para reflexão. Ali estava eu, a menina esperta demais, e eis que tudo que em mim não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo que em mim não prestava era o meu tesouro. Este trecho se refere a Sofia se sentir superior aos outros alunos, e ser teimosa também. Só sua opinião valia.
Pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar de seu coração a flecha farpada. De chofre explicava-se para que eu nascera com mão dura, e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Para te arranhar da morte, e para arrancar os teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para soprar a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho que te doer. Eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem? Para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, tanto, tanto. Uivaram os lobos e olharam intimidados as próprias garras antes de se aconchegarem um ao outro para amar e dormir. Este trecho aborda a famosa frase "o homem é o lobo do homem", ou seja, o homem é o inimigo do próprio homem. E aí é por questão de interpretação. A minha interpretação foi que é a descoberta da Sofia com um novo sentimento, que é essa admiração que ela tem pelo professor. Só que a forma que ela expressa dá uma impressão de desgosto. E agora o professor não está mais entre os vivos, e essa informação dói em Sofia. Não o amava como a mulher que seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. A Sofia se refere a essa admiração que ela tem pelo professor nesse trecho, e ela explica que não necessariamente é um amor de paixão, mas mesmo assim ela sente esse carinho, essa vontade de proteger, de cuidar. Bom, como aspecto histórico-social, podemos observar o nível de hierarquia que era imposto naquele século em que o conto foi publicado. Podemos observar as diferenças entre professor e aluno, onde havia totalmente uma hierarquia, tanto do aluno com o professor quanto das autoridades acima. Nos anos 70, houve a era do individualismo, que representa muito como Sofia estava se sentindo em seu autoconhecimento, onde ela não queria ter uma posição inferior nessa tal hierarquia. Podemos observar condutas e atitudes de acordo com um modelo já pré-estabelecido. Sofia não queria pertencer a esse tipo de modelo. Então ela era uma criança muito rebelde, desrespeitava o professor. Ela tinha que ser uma menina exemplar, pelo que era dito naquela época. A escola onde Sofia estudava era um lugar de total autoridade. Tinha um cunho fortemente religioso e repressor. E questiona também os lugares sociais no contexto escolar, como novas perspectivas do papel social do professor, onde Sofia invade, digamos assim, a área de poder do professor. E como aspecto histórico-político, temos a ditadura, que durou toda a década dos anos 70. Houve uma ditadura militar no Brasil, como forma de governo. Nesse período, que o regime foi a forma de governo daquela época e atingiu seu auge popular devido ao milagre econômico, coincidindo com o momento em que aplicava a censura em todos os tipos de mídias e meios de comunicação. E havia também a tortura e a exilação. E por fim, podemos dizer que a década de 70 foi muito importante para Clarice Lispector, pelo sucesso de suas obras, livros postados, que atingiram muitas pessoas. Então foi um ano de grande importância. Apesar de sua morte ter ocorrido na década de 70, ela teve muito sucesso em anos anteriores em que suas obras foram publicadas. Usava um paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro empendurado, no nariz grosso e romano. Eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio ou seu jeito impaciente de dar aula. Que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal. Falava muito alto. Mexia com os meus colegas. Vou contar uma história, disse o professor, e vocês façam a composição, mas já usando as palavras de vocês. Quem for acabando não precisa esperar pela sineta, já pode ir para o recreio. Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara sua trouxa, saíra em busca do tesouro. Andara o mundo inteiro
e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para sua pobre casinha. E como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Escrevi a composição que o professor mandara. Apenas por pressa de acabar de qualquer modo e poder ir brincar no grande parque. Entreguei-lhe o caderno e recebeu sem ao menos me olhar. Melindrada, sem um elogio pela minha velocidade. Fui pulando para o grande parque. E no meio das violentas brincadeiras, eu resolvi buscar na minha carteira, eu não lembro o que. Voei em direção à sala de aula. Atravessei-a correndo e estabanada que não vi o professor folhear os cadernos em cima da mesa. Você é uma menina muito engraçada, sabe? Você é uma doidinha. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se disfarça? Que tesouro? Sua composição do tesouro está tão bonita. Ele parecia um mendigo que agradecesse pelo prato de comida sem perceber que lhe haviam entregado com carne estragada. Ele matava em mim pela primeira vez a minha fé nos adultos. Também ele, um homem, acreditava, como eu, em pequenas mentiras.